Olá, sonhador, criativo, resiliente. Hoje é dia da gente falar ensino, educação e inclusão. Natural de Alvorada, nosso convidado de hoje tem muita história para contar. O filho da dona Jussara e do seu Clarimundo leva mais do que aprendizado. Ele leva esperança para crianças da periferia de Novo Hamburgo, através dos projetos Escolão Vocal e Escola de Cinema, onde trabalha com os alunos do colégio Eugênio Nessel Ritzel, no Kefas. O marido da Raquel é formado em letras com pós em metodologia de ensino. Papai do Cauã e do Murilo, ainda é graduando em ensino religioso, dedica seu tempo para dividir seu conhecimento com alunos da rede pública em português, ensino religioso, arte e música para quartos, quintos, sextos e sétimos anos e para o EJA. Hoje teremos uma conversa de peso com Maurício Antônio Leopoldo. Professor Maurício, seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. Que espetáculo! Rapaz... Tá certo aqui, professor? Tudo certinho aqui? Tá, eu não consegui colocar o restante das coisas porque eu me esqueci, né? Eu fui me lembrando, porque eu já entreguei até jornal, não era o Estado de São Paulo, que era um jornal desse tamanho. O Estadão, é. Eu nem conseguia ler, nunca consegui, que me atrapalhava de tanta folha. Eu já fiz muita coisa, fui técnico em enfermagem, trabalhei em São Paulo, mas sabe que eu me achei aqui em Novo Hamburgo como professor na rede municipal. Esse aqui está sendo, acho que assim, a minha grande premiação para a minha vida, eu diria, porque a gente está tendo oportunidades de entrar em contato com pessoas que valorizam de maneira muito grande assim, as ações que a gente tem feito. E uma das coisas que tu falaste aí, do Escolão Vocal e também a Escola de Cinema, isso tem marcado a memória afetiva das crianças. Isso eu acho muito importante, a memória afetiva, que às vezes nem todos têm uma caixa de fotografias, hoje nem se imprime mais fotografias, é tão bom ver aquelas fotos. Tu deve ter uma caixa de fotografia. Oh. E esse tipo de coisa, às vezes eu me sinto responsável pelas crianças que passam pela escola Eugênio Nessel Ritzel, de ter boas memórias quando tem ali a sua tenra infância. Vamos falar das tuas memórias, hein? Começou a trabalhar lá com 13 anos. Rapaz, 13 anos. A minha mãe transportadora? Disse que foi, a minha mãe disse que era até menos, era 12 anos. Olha que maldade. Mas não trabalhava sempre, era lá uma vez que outra que eu ia com meu pai e aí eu era colocado junto com aquelas pessoas que carregavam os caminhões. Eu gostava porque eu ganhava dinheiro. E a minha mãe nem sabia disso. Ontem eu contei para ela, enquanto eu fazia o roteirinho, mais ou menos, que eu ia enviar para ti, ela disse, mas eu nem sabia disso, mas o meu pai me pagava. E eu trabalhava junto com os adultos, carregando ali, dava canseira, jogava as caixas, não era muito pesado, mas foi um período muito legal esse dos 12 anos. Vendendo mel? Vendi mel pela cidade de Porto Alegre, que eram umas caixinhas com umas ampolinhas de mel, que chamava de geleia real. Foi o meu primeiro emprego, assim, digamos. Aí eu tinha um pouco mais, uns 14, 13, por aí. Também fiz isso e tirava um dinheirinho. Sempre gostei de dinheiro. Né? E office boy? Office boy foi de carteira assinada aos 14, 15, 16 anos. Não sei precisar, assim, mas era carteira assinada pela primeira vez. E ali eu andava pelo centro de Porto Alegre, pela Praça 15, comia naquelas bancas. Até hoje eu gosto de comer naquelas bancas, é um desafio, né? As pessoas acham que... Não, eu amo aquelas bancas, né? E o pastel deles é maravilhoso. Tem, eu acho que até hoje aquela... Claro que sim. Era meio ovo. Meio ovo. Eu ia para comer um meio ovo e daí vinha o pastel junto, né? Então, mais ou menos isso. 2 ou 3. E dependendo, 50 centavos tu comia o pastel com refrigerante, com suco, alguma coisa assim. Sabe que eu vou... Ainda hoje, lá em Porto Alegre, eu me sinto 1996, rico. 97, assim. E custa barato, cara. É barato aquele. Aí vem pastel, eu já como um X junto e vem um suco de coco. Uma vez eu vi eles fazendo suco de coco, foi bem legal. Aí o cara enchia um balde com água, uma garrafinha de suco, não sei o que era aquilo direito, e ele misturando. E eu vi, pô, então é esse o suco que eu bebo, mas é tão bom. Mas sabe por que eu gosto daquele suco de coco? Porque meu pai me levou para tomar lá quando eu era pequeno. Memória afetiva. Aquela memória afetiva ficou em mim.
Ô Maurício, mas para quem gosta de dinheiro, escolheu a profissão certa? Não, mas aí que tá, eu acho que eu desgostei de dinheiro, eu acho, né? Porque professor, se depender de gostar de dinheiro, não são todos que vão ter muito sucesso nesse aspecto de ganhar dinheiro, né? Mas não é isso, eu acho que chega um momento da vida do ser humano que tu descobre que só o dinheiro em si não te realiza, sabe? E eu já trabalhei em colégio, 16 anos numa rede particular de ensino, ganhava bem. Também continuei no Colégio Santa Catarina também, que é outro que paga muito bem. Quem quiser ganhar dinheiro, vamos para o Colégio Santa Catarina, aqui em Novo Hamburgo, muito bom. Mas eu vou dizer para vocês que trabalhar com as crianças e da periferia me deu um novo ânimo. E eu me sinto triste, agora vou falar uma coisa que vai ter muita gente que vai me odiar. Eu me sinto triste com o momento que me dizem assim, Bato, vai te aposentar. Eu não me vejo aposentado, sabe? Eu não me vejo. Ontem morreu o Lúcio Mauro. 92 anos. 92 anos. Eu fiquei pensando até que idade ele trabalhou. Faz um lembro ano. dele de alguns meses. Um ano ou 2 anos que ele teve um derrame e tal, ele deu uma parada. Mas ele trabalhou a vida inteira e a gente via ele e sentia vontade de rir, né? Até ontem, ele tava a foto dele lá, a imagem dele, a gente lembrava só de coisas boas. Eu espero que as pessoas tenham memórias afetivas minhas boas, entendeu? Quando eu morrer, que as pessoas riam muito, porque eu gosto muito do riso. Professor, eu não tenho dúvida nenhuma de que essas crianças que são impactadas pelo teu trabalho, elas têm as suas rotas de vida completamente alteradas. Eu acredito realmente nisso. E a gente não tem concretamente isso, né? O professor é um tipo de trabalho que tu nunca vê o resultado concreto ali. E conta lá, depois de muitos anos na vida, um que outro, né? Quando vem, falo, professor, lembra alguma vez, tal. Hoje eu sou, e me realizei e tal. Não vem, sabe? O professor, ele fica na esperança que vai acontecer alguma coisa. Mas eu acredito realmente, cara, que eu até acho que a sala de aula como um todo, ela, além de não ser muito convidativa no dia a dia, né? A gente faz ensino como fazia 200 anos atrás, de maneira geral, ainda. A cabeça, atrás de cabeça, né? É, a forma como se processa isso no dia a dia. Mas eu acho que projetos como esses, de inclusão da música e do audiovisual, por exemplo, dentro da escola, eles trazem a criança, através do lúdico, para uma outra realidade. Transcende, né? Vai além. Por exemplo, se vocês forem para o YouTube agora e digitar lá, Eugênio Nelson Ritzel, Escola de Cinema, vai aparecer um videozinho de crianças e aquela memória, que naqueles vídeos ali, por exemplo, do Gol Bolinha, como é que era o nome daquele vídeo? Eu não me lembro. Mas tá, Escola de Cinema, Eugênio Nelson Ritzel. E aquelas crianças que participaram daquele curta, que tem menos de 1 minuto, elas se sentem... Quando eu falo, olha, eu mostrei o curta de vocês para o pessoal do EJA ontem à noite, eles já se sentem... E são crianças de 8 anos, 7 anos, 10 anos... E eles ficam, professor, que vergonha. Mas, na realidade, quando abriram-se as inscrições para este ano da Escola de Cinema, professor, eu queria participar. Não, mas não estava com vergonha? Eu estava, mas eu gostei. E, por exemplo, a diretora da minha Escola de Cinema, Vanessa, uma vez eu trouxe num programa aqui na TV, na Vale TV, e eu disse que traria a minha diretora da escola de cinema. Daí todo mundo ficou esperando, né? Tinha uma galera ali de outra escola, da Marta, da escola... E aí, mas cadê a diretora? Não, a diretora está aqui, a Vanessa, uma menininha bem pequenininha, falou, eu sou a diretora da escola de cinema. Eu acho que essas oportunidades são dadas quando a gente acredita nas crianças. E é melhor a gente fazer isso agora do que daqui a pouco a gente ter que prendê-las. Né, e ter que corrigir depois de adultos, porque passa muito rápido. Porque daí não corrige mais, né? Porque daí já foi, né? Então, nesse momento, se você investe na educação, na base ali, eles vão vir com uma força tal, com esperança e perspectivas que às vezes eles não têm em casa, esse modelo de perspectiva para uma TV, para um jornalista, para falar no rádio, para pegar no microfone, para escrever um texto. Todo o trabalho que eles fazem, ou pelo menos uma grande parte dos trabalhos que eles fazem, eu procuro expor para que as pessoas tenham acesso na escola do que eles estão fazendo. E essa exposição faz com que eles se sintam empoderados com a palavra. Porque eu sou professor de português e uso a literatura para fazer os meus trabalhos de arte, porque eu dou aula de arte. E a música está incluída nessa questão de tu desenvolver o olhar no olho. Por exemplo, a escola, o coral, tem várias coisas básicas que eles não podem fazer. Por exemplo, o que não pode fazer? Cruzar os braços.
Não pode. Pode mexer no cabelo? Não, não pode. Pode ficar mexendo o dedo no nariz? Não pode. Então, aquelas coisas básicas. E como é que vocês cantam? Tem que olhar no olho da pessoa. Olhar no olho é difícil de olhar no olho. Pai que olha no olho da criança, desde bebezinho. Ontem eu assisti uma reportagem. Quando você olha no olho do bebê e esse bebê retribui o olhar, você está, de repente, impedindo que a criança desenvolva algumas síndromes que talvez pudessem ser impedidas por esse olhar no olho, né? Mas, às vezes, o pai está olhando com foco em outra coisa, né? E a gente, não raro. E a gente dá um cala-boca para a criança ali, um joguinho, um videogame, e esse cala-boca poderia ser, né? É tão triste esse momento, porque eu tenho crianças que querem falar, querem conversar, e tu parar para olhar no olho da criança e ouvi-la, que os pais, eu sou pai, eu te digo isso, eu tenho que me policiar também, quando eu sento no sofá, aí meus guris querem conversar, querem jogar, e eu tenho dois, um de 7 e um de 9. E por que né? isso e por que aquilo? E aí eles querem falar do gol que fizeram, e o celular ali, porque eu não olho o celular durante o dia, esse é um dos meus defeitos ou virtudes. E aí é a hora que eu tenho que olhar. Sabe a hora que eu vou olhar meu WhatsApp? É depois que eu cheguei da escola, às 22h30, e aí eu já botei os guris para dormir, eu já li para os guris dormir, porque eu coloquei isso na cabeça deles e eles não dormem se eu não for ler. E aí depois que eles dormem, aí já é 11 horas, eu começo a ler. Ou as mensagens. Aí já foi, o que queriam falar comigo já foi. Quando eu estou na escola também, eu desligo o celular. E eu estou tentando me policiar, porque a vida é muito corrida, a gente tem que se comunicar, a comunicação é importante, só que tem... Mas não é o mais importante. Não é, a gente tem outras coisas que a gente precisa... A gente vai perdendo noção daquilo que realmente importa, aquilo que realmente é essencial, né? O que é essencial? Vamos voltar para o que é o essencial, na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso com o professor Maurício Leopoldo. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o professor da Escola Municipal, Eugênio Nelson Ritson, no Kefas, escolão do Kefas, né? Escolão. O professor Maurício Leopoldo. Maurício Antônio Leopoldo, professor, a gente conversava um pouco sobre aquilo que é essencial. E eu vejo esse movimento, assim, essa busca dentro de tanta turbulência que a gente vive no nosso dia a dia, né? Imagino que essas crianças sofram muito com essa falta de cuidado, de carinho, natural, acho que natural de uma geração inteira, mas natural, sobretudo, do meio onde elas estão inclusas, né? É verdade, mas tu sabes que como eu tive acesso a toda a classe social nas outras escolas, eu te digo que o afeto e o carinho e a atenção não é só na periferia. Às vezes eles têm, de certa forma, da maneira como eles vivem, eles têm esse afeto, eles recebem. Mais, às vezes, do que os que têm mais condições. Porque o pai, às vezes, leva o garoto para comer num lugar legal, ganhar um presente, está sempre lá ganhando o jogo que ele quer, e os eletrônicos, e esse tipo de coisa, às vezes, não cobre, não supre a necessidade do carinho e a necessidade de tu olhar no olho, volta a falar, né? O que é essencial? Essencial é tu pegar teu guri e andar de bicicleta. Essencial é tu pegar e dar... A criança chega para ti, tu... Não, para aí que eu que vou falar. Não, a criança quer falar, deixa ela falar. E é difícil tu parar para ouvir. Então, essencial, eu te diria, hoje em dia, é ouvir. Porque a gente não ouve. A gente acha que sabe o que tem que ser feito. Mas não, ouça. O ouvir, eu acho que é a base para tu saber qual a ação. Às vezes tu tem uma grande equipe de trabalho, só que tu não ouve a tua equipe de trabalho que iria te dar uma projeção muito maior na tua empresa, sendo que eles têm muito mais coisas só que eles ficam quietinhos, porque é o chefe, que é o professor, que é o líder. E acontece na família também. Eu imagino na minha cabeça aqui, né? Que o que é essencial é o ouvir. Depois que tu ouve, né? E ouvir sobre o seu próprio fazer pedagógico. Por exemplo, nós professores somos avaliados. Inclusive, eu fui avaliado agora, foi a última avaliação. Quem trabalha no município, ele passa por várias avaliações e ganha uma nota, inclusive. Você que não sabe, você que vai fazer concurso para trabalhar no município, pelo menos no Novo Hamburgo é assim. Tem o psicotécnico, um monte de psicotécnico, às vezes, e aí você está sempre sendo avaliado. E isso é muito bom para o ensino e qualquer cargo público
você tem que ser avaliado, entendeu? Para ver se está funcionando. E ouvir, ter um retorno, um feedback, às vezes dói, né, Xê? Como dói. Eu acho que a gente precisa ouvir, parar, ouvir, suportar, para que a gente possa progredir nesse aspecto em qualquer aspecto da vida a gente precisa ouvir. A esposa, eu já li uma coisa uma vez que se os maridos ouvissem mais as suas esposas, eles teriam muito mais sucesso. Aí eu te digo um exemplo aqui. Meu carro pequeno, vamos pra praia, tá? Eu vou colocar tudo ali, né? Vou colocar... Meia culpa agora aqui. Colocar tudo dentro do carro. E a minha mulher não leva essa TV que vai quebrar, porque eu queria levar para jogar videogame com meus filhos também. Porque eu jogo videogame, FIFA 2019. Minha DD aí. E aí, o que aconteceu com a minha TV? Quebrou. E a minha mulher disse, vai quebrar. Quebrou. Não sei se profetizou, quebrou. Meio. Dona Raquel, a profeta. Mas se a gente ouve, né, cara? Se tivesse conversado com a Dona Raquel e dado ouvidos a ela, talvez... Eu resolvi arriscar, não. Foi um prejuízo grande aí, porque com certeza a TV para jogar um FIFA 2019 não é pequena, né? Tá lá a maior quebrado. Possível. Tá lá quebrada. Tu não joga videogame? Muito pouco. Parei, sei lá, acho que no River Ride, talvez. Questão Cards lá no Atari. No Atari, hein, Como a Fabiana tá rindo, acho que ela jogou Questão Cards também. Mas o clássico Mario Brothers... Não, eu peguei de ladinho, assim. Tipo, como é que é? O Horyuken lá, também. É um jogo de luta do Nintendo. Sim. Então, peguei assim, Street de passagem. Fighter. Street Fighter. Se eu te disser que meu pai... Duke Nukem já era maior, já é mais brinquei um pouco com ele, assim. Meu pai, cara, eu fui estudar no internato na minha vida. Eu passei por um internato que era misto, muito legal, na cidade de Taquara, o IACS. Você que não aguenta mais o seu filho, mande para o IACS. Não é essa a proposta, não é essa a proposta. Todo mundo pensa que mandar para o internato é porque... É para se livrar da criança. Não é. O IACS, Instituto Adventista Cruzeiro do Sul, lá em Taquara, tu tem que trazer eles para dar uma entrevista. É uma escola de excelência, né? O pessoal de Novo Hamburgo manda muitos filhos para lá. É uma escola de excelência. Tem coral, tem a parte artística muito forte, a parte educacional muito boa. O IACS, eu trabalhei lá também. E olha só... Aqui em Voti a gente tem também maravilhoso trabalho do Instituto de Educação de Voti. E é interno? Instituto de Voti, sim. É parte interna e pode ser externo também. Eu não sabia. Mas tem gente que vem do Rio Grande inteiro, né? Mas é muito legal essa... 110 anos recentemente completados. Temos que conversar com o professor Everton Agostinho, inclusive. Que isso, olha. Lindo trabalho. Não, mas essas experiências que nos são proporcionadas, sabe? E meu pai, que eu estava te falando, ele comprou um videogame na época, imagina, 89... Não, peraí. 89 e 90, para o meu irmão mais novo, o Eduardo Leopoldo. E eu ficava lá, pô, aqui não tem nada, em 89, 90 não tinha telefone direito, não tinha jogos, nada. E meu pai tinha, sabe o quê? Um CCE, que era uma imitação do Atari. O Atari eu acho que tu deve ter tido. Sim, o Atari eu joguei bastante. E aí meu pai jogou. Eu perdi meu pai novo, com 44 anos, por causa da pressão alta. Por isso que eu me cuido muito, cara. Questão de sal, eu que cozinho. Churrasco, maneiro também, é difícil, mas a questão da saúde, gosto muito de caminhar. Caminho aqui pela Maurício Cardoso. E o bairro aqui, como é que chama? O Hamburgo Velho. Eu moro ali pertinho, na Vila Nova, né? Hamburgo Velho ali, eu estou sempre caminhando pelas ruas. Professor, vamos falar um pouquinho desse trabalho, então, da Escola de Cinema. A gente botou algumas imagens aqui. Tem algum vídeo em especial que tu gostaria que a gente puxasse, do escolão vocal, da Escola de Cinema, para poder ilustrar? O escolão vocal tem um bem curtinho que eu amo, que é, a gente está dentro da biblioteca, eu pedi para a bibliotecária, pode filmar nós, nem celular eu tinha direito. Não, filmo sim, e ela colocou. E aí tem ali, escolão vocal com K. Vamos botar ele no vídeo. Roda para nós aí, por favor. Professor, mas que turma é essa? Rapaz, aí tem crianças do 3º ano. Turma gurizada curtindo pra caramba. Aham. Eles... E tu com o ukulele. Ukulele.
E tu sabe que naquele dia, uma menina falou uma coisa que eu até te falei fora, em off aqui, e ela falou uma coisa grave, assim, da família dela. E eu ouvi aquilo e eu falei, não, vamos cantar aqui, depois a gente conversa. Depois eu parei, baixei e ela falou pra mim o que tinha acontecido. E aí... Mas ali cantando, ela estava cantando felizinha, sabe? E apesar de todas as coisas ruins que possam acontecer, a música ainda é uma espécie de... uma endorfina, uma espécie de alegria que faz com que as crianças esqueçam dos problemas, a música. Uma das coisas que me preocupa muito é as férias, porque a escola, o escolão lá, que a gente chama, o Eugênio, ele tem o alimento, ele tem a amizade, tem o cuidado dos professores, né? E aí tem as atividades, tem esporte lá, tem muita questão esportiva, a gente tem muito troféu na sala dos professores, tudo conquistado pelos alunos, tanto do EJA, quanto dos pequenininhos, quanto dos quintos e sextos anos. E essas atividades fazem com que as crianças se envolvam. Agora, quando chega as férias, nem sempre todas têm coisas para fazer. Então, elas ficam ali na rua e me preocupam muito, sabe? E a escola, queira ou não queira, sabe, ela é talvez uma das únicas coisas que pode salvar a sociedade. Eu penso dessa forma. A escola e a igreja. Eu penso essas duas coisas, a escola e a igreja. Claro que a educação vem da família. Tá, e quando a criança não tem família direito estruturada, quando a família é desestruturada pelo momento que a gente vive, eu acredito ainda no poder da família e da educação e não como opressão. A gente que apanhou de vara, não faço apologia a apanhar de vara, mas eu tenho... eu vou falar uma coisa aqui que eu não devia falar, mas eu vou falar. Na minha casa tem uma vara, atrás da porta. Pergunta se eu já usei aquela vara. Nunca. Ah, então tu tá ameaçando teus filhos. Não, tá lá. Eu preciso usar a vara? Não. Claro que agora os psicólogos vão me jogar pedra com fúria, né? Mas eu digo para vocês, olha, a Bíblia aconselha a castigar, claro que não com ódio, né? E a repreender aqueles que tu ama, porque depois o mundo é que vai repreender. Buscar o filho depois na cadeia, aí é tarde, né, Che? Tá, mas não é assim que funciona, os novos psicólogos. Tá, eu respeito você, só espero que me respeitem também. O audiovisual é uma coisa que deve fazer todo mundo parar para fazer parte disso. Eles são convidados a participar de que etapas dessa construção? Olha, por exemplo, eu vou pedir para vocês olharem também Escola de Cinema Eugênio Nelson Ritzel. E tem um filmezinho de 1 minuto, até se fosse possível mostrar algumas cenas das crianças ali. Enquanto a gente está falando aqui, colocar, eles fazem uma professora falando, e eles sugeriram esse tipo de cena. Eles criaram a cena, eles quiseram montar daquela forma, e o Leonardo Peixoto foi quem estava organizando as primeiras aulas da Escola de Cinema. E ele editou aquilo ali, ajudou na edição, claro, né? Mas a criação foi feita, o roteiro foi feito por eles, ele coordenou essas aulas, a gente tem convidados para participar da Escola de Cinema. Só que nós não temos nenhuma estrutura na escola, cara. Nós não temos ainda iluminador, não temos absolutamente nada, né? Como é que a gente faz? Com o celular. A gente vai deixar de fazer a escola de cinema porque não temos material? Não, fazemos com o celular. Tá iluminador, a gente vai para a rua, a gente pega emprestado. Um dos filmes que é O Planeta de Pedra, Eugênio Nelson Ritzel. Lindo trabalho. Planeta de Pedra, tu assististe, né? E compartilhei no meu Facebook. No Facebook aqui do Rodrigo, por favor. Olha só, aquilo ali foi tudo improvisado. Absolutamente tudo. Só que não tem nada improvisado ali, professor. Tudo. Tudo muito bem feitinho ali. Aquele planeta redondinho, cada um dos bichinhos, dos globos que estão ali. Os globos, já tem. Assista lá, por favor, Planeta de Pedra, Eugênio Nelson Ritzel. Você vai achar. Ou aqui no Face do Rodrigo. E é interessante que as crianças sugerem os roteiros. Claro que aquele ali não, aquele ali eu escrevi. E aí uso o máximo possível de crianças na locução. E na hora da gravação das locuções é complicado, porque eu gravo com celular também, e a criança fala e daí passa o caminhão do ovo. Olha o ovo, olha o ovo, olha o ovo. Todo mundo já ouviu o famoso caminhão do ovo. Tem que esperar. Daí daqui a pouco passa uma lambreta. Passa um pouquinho. Daqui a pouco tem o apito da professora Andréia lá na quadra. Daqui a pouco tem umas crianças gritando. Daí espera um pouquinho. Deu silêncio, a criança grava. E são várias crianças gravando.
né? E aí isso demora muito. E que participam os seus rostinhos também, evidentemente. No Planeta de Pedra, tu viu que eu fiz questão de Sempre meter. são convidados a estarem juntos de várias formas. E eles amam aparecer, eles amam aparecer. E outra coisa, Isso vira depois uma mostra municipal, né? E pode ir para além, né? Vários vídeos, eu me lembro quando nós somos... Novo Hamburgo foi representada numa mostra, agora não me lembro se Colômbia ou Bolívia. olha só. Mas me lembro da equipe a Simone Borges ainda, que era responsável pelo projeto. Me lembro de eles terem levado vários desses projetos para fora do Brasil. A cidade de Novo Hamburgo, Vários vídeos. a gente tem essa possibilidade de participar de um festival de curta inclusão. Então, são as crianças que são o principal elemento ali para as histórias que são contadas nos curtas, são muito fortes, sabe? São muito emocionantes. E isso vai para o cinema aqui de Novo Hamburgo. E as crianças são convidadas, os atores e redatores, os diretores, são levados para lá para o cinema e ainda tem a possibilidade de ouvir o comentário do seu filme, as suas participações, pelos cineastas de verdade, porque eu não sou um cineasta de verdade, né? Eu estou ali porque amo fazer cinema e amo mexer com audiovisual, mas foi colocado numa situação muito favorável pela cidade de Novo Hamburgo. Então, a gente tem essa mostra. Nós estamos indo para a 8ª mostra, em 2019. Maravilha. Que show isso, né? Lindo trabalho. Um dos convidados, não vou me recordar agora, que é cineasta, ele fala, olha, é fantástico o que é feito aqui nessa cidade pelo fator. Normalmente a gente participa de festivais de cinema e eles não são muitos. É uma edição, 2 edições, 3 edições, 4. Nós estamos indo para a 8ª, isso é fantástico, né? A gente... Passando por governos diferentes. Isso é mais bonito de tudo. Uma bela política pública, né, de inclusão. Eu tive a oportunidade de comentar numa das mostras, 2 das mostras já, e a Mimi, que é uma autoridade nacional, uma menininha que faz inclusão, que faz audiodescrição, por exemplo. Tive a oportunidade de estar do lado dela, fazendo essa leitura, ela que é uma autoridade nacional em inclusão, né, audiovisual. Adorei conversar contigo, obrigado pela presença, seja sempre muito bem-vindo. Adoramos te ver também e contar com a tua presença também no Desígnio, né? Quem sabe novidades pela frente aí também. A gente quer trazer essa turma cada vez mais para dentro da nossa Vale TV e tu és um dos vetores disso. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Eu agradeço e deixo uma mensagem. Eu acho que a chuva sempre vem, mas o arco-íris, para que o arco-íris aconteça, tem que ter a chuva, tem que ter a tempestade antes. E às vezes eu poderia ter desistido de muita coisa, muitas pessoas desistem até mesmo de viver quando vem um problema e tal. E a gente passa por dificuldades, sabe? Mas eu acredito na providência divina e a gente acaba conhecendo pessoas maravilhosas que fazem com que as tuas boas ideias tenham maneiras de se expandirem. E eu encontrei um local muito bom para trabalhar, que é essa escola Eugênio Nelson Heitzel, na pessoa da diretora, a professora Denira, e ela me apoia muito na questão dos projetos. E eu não diria só ela, mas toda a organização da escola ali, a Vanessa, a Camila, eles me facilitam a possibilidade de desenvolver vários projetos com as crianças. Então, mesmo que a chuva venha na sua vida, eu vou dizer aqui, ó, deixa passar que o arco-íris vem e você vai encontrar pessoas que vão fazer com que você continue, não desista, tá? Aprenda a não desistir. Essa é a mensagem. Maravilha, muito bem. Hoje uma conversa de peso com o professor Maurício Antônio Leopoldo, professor lá do Escolão do Kefas. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.